E aí, você sabe o que são advérbios de frequência? Bom, são simplesmente palavras que indicam a frequência, como sempre, nunca, às vezes, de vez em quando. Essas são palavras muito úteis, muito importantes para o dia a dia, então nesse vídeo eu vou te ensinar as principais palavras que indicam frequência em inglês, assim você vai melhorar seu vocabulário e conseguir se expressar com muito mais precisão. Então, vamos lá, let's get started! Olha só, se você quer ou precisa aprender inglês passo a passo de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, onde eu ensino cada detalhe para você realmente dominar o inglês. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre esse curso, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só você entrar no grupo e aguardar que em breve a gente passa mais informações por lá. Então vamos lá aprender essas palavras de frequência, a gente tecnicamente chama de advérbios de frequência. Então eu vou te dar frases de exemplos, vou te mostrar a posição que eles devem ser usados na frase e no final eu vou te mostrar que alguns deles, se você usar no começo da frase, eles vão causar uma alteração no restante da frase. É bem interessante essa situação. Então, vamos lá. O primeiro é always. Always significa sempre. Por exemplo, she always arrives early for work. She always arrives early for work. Ela sempre chega cedo para o trabalho. A posição mais comum desses advérbios de frequência numa frase é antes do verbo ou depois de um auxiliar. Porque às vezes a frase só tem um verbo, como essa daí, she always arrives. Então arrives é o verbo, o always vem antes. Se a frase tiver um auxiliar, o advérbio de frequência vai ficar no meio, ou seja, depois do auxiliar e antes do verbo principal. Então, por exemplo, você vai ouvir uma frase assim, she will always love you. Você está vendo que o always veio depois do will, que é o auxiliar do futuro, e antes do love, que é o verbo principal. Essa posição é a posição padrão, mas esses advérbios de frequência podem ser usados no início de uma frase ou no final de uma frase por uma questão de ênfase. Aí vai depender da palavra e vai depender de quem está falando. Então, se ele não tiver nessa posição padrão, é porque a pessoa está querendo dar alguma ênfase. Essa posição padrão vale para esse primeiro grupo que eu vou mostrar para você aqui. Tem outros que a gente vai ver na sequência que aí normalmente eles vão vir no final mesmo. E ainda tem alguns que se você colocar no começo, eles vão alterar a sequência da frase. A gente vai ver isso também daqui a pouco. Próximo, they usually go out for dinner on weekends. They usually go out for dinner on weekends. Eles geralmente saem para jantar nos finais de semana. Então, usually significa geralmente. Você também pode usar a palavra generally. É a mesma coisa, tá? Usually ou generally. Um detalhe de pronúncia que eu sei que muitos alunos erram é a pronúncia de usually. Esse S do usually tem um som de J mesmo, tá? Você não está ouvindo errado. Então você fala usually. He often goes for a run in the morning. He often goes for a run in the morning. Ele frequentemente sai para correr de manhã. Então, often significa frequentemente. Aliás, quando você quer perguntar a frequência, você vai usar a expressão how often. Por exemplo, how often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Com que frequência você vai para a academia? Outro detalhe de pronúncia é que essa palavra often, ela pode ser pronunciada often, sem pronunciar o T, e algumas pessoas falam often. Então as duas pronúncias são corretas, tá? Often ou often. We frequently update our software. We frequently update our software. Nós frequentemente atualizamos o nosso software. Frequently é igual often. Você pode usar para dizer frequentemente. I sometimes forget to lock the door. I sometimes forget to lock the door. Eu, às vezes, esqueço de trancar a porta. A palavra sometimes é uma que é muito comum se usar no começo, no meio e no final da frase. Então você vai ouvir pessoas falando sometimes I forget to lock the door ou I forget to lock the door sometimes. Então, nesse caso, dá no mesmo, não faz a menor diferença. We occasionally visit our relatives in the countryside. We occasionally visit our relatives in the countryside. Nós ocasionalmente visitamos os nossos parentes no interior. Então, occasionally é ocasionalmente, de vez em quando. They rarely go to the movies. They rarely go to the movies. Eles raramente vão ao cinema. Então, rarely é raramente. Agora, se você acha muito difícil falar rarely, muita gente tem dificuldade em pronunciar isso, você pode falar seldom, que é a mesma coisa. He seldom complains about anything. He seldom complains about anything.
Ele raramente reclama de alguma coisa. He never has time to work out. He never has time to work out. Ele nunca tem tempo para malhar. Então, never é nunca. Essa é bem conhecida, né? Então, esse foi o grupo de palavras que normalmente você vai usar antes do verbo ou depois do auxiliar e, eventualmente, a pessoa pode usar no começo ou no final da frase por uma questão de ênfase. Vamos agora para o segundo grupo. Mas olha só, se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like aí pra gente. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no canal, já aproveita, vai aí embaixo, clica no botãozinho inscrever-se e clica lá no sininho também para você receber a notificação. Não dá o menor trabalho fazer isso e ajuda muito a gente. Esse segundo grupo de palavras de frequência são relacionadas aos períodos de tempo. Então, por exemplo, você tem diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, são palavras derivadas de outras palavras de tempo. Em geral, para você formar esse tipo de palavra, basta você acrescentar o ly na palavra de tempo. Claro que não dá para fazer isso com qualquer palavra, né? Vou mostrar os principais exemplos aqui. They take vitamins daily. They take vitamins daily. Eles tomam vitaminas diariamente. Então, daily é diariamente. Aí, esse tipo de palavra, geralmente você vai usar no final. Mas ele pode ser usado também como adjetivo. Então aí você vai usar antes de alguma coisa, algum substantivo. Por exemplo, my daily routine is very hectic. My daily routine is very hectic. A minha rotina diária, tá vendo? Então, daily aqui eu estou usando como adjetivo de routine. Minha rotina diária é muito corrida. We have a weekly meeting to discuss the project updates. We have a weekly meeting to discuss the project updates. Nós temos uma reunião semanal para discutir as atualizações do projeto. Então aqui também eu usei weekly como adjetivo, você pode usar no final de uma frase também para falar que você faz alguma coisa semanalmente. Most people receive their salaries monthly. Most people receive their salaries monthly. A maioria das pessoas recebe os seus salários mensalmente. Então monthly é mensalmente. Cara, agora esse exemplo vai dar um nó na cabeça de muita gente. Olha só, vê se você entenderia o que significa isso. This magazine comes out quarterly. This magazine comes out quarterly. Essa revista sai quarterly. O que é isso? Bom, quarterly significa trimestralmente. Aí você vai falar, nossa, mas o que tem a ver, né? É porque eles pensam assim, quarter significa um quarto. Se você pegar o ano e dividir em 4, um quarto vai dar quanto? 3 meses. Então, por isso que eles usam quarterly para falar trimestralmente, né? A cada 3 meses. The company holds this conference annually. The company holds this conference annually. A empresa faz essa conferência, realiza essa conferência anualmente. Então, annually é anualmente. Agora, tem algumas expressões de frequência que tem mais de uma palavra. Vou te mostrar as 3 mais comuns. A primeira é hardly ever. Hardly ever significa raramente, quase nunca. Por exemplo, they hardly ever miss a deadline. They hardly ever miss a deadline. Eles raramente, quase nunca, perdem um prazo. Aí a posição pode variar conforme a expressão. Hardly ever, por exemplo, é mais comum ser usado antes do verbo, como aqueles primeiros exemplos que eu falei. Susan and I meet up for coffee once in a while. A Susan e eu nos encontramos por um café de vez em quando. Então, once in a while significa de vez em quando e é geralmente usada no final da frase. Mas poderia ser colocada no começo também para dar uma ênfase. He's almost never late for appointments. He's almost never late for appointments. Ele quase nunca se atrasa para os compromissos. Então, almost never significa quase nunca, literalmente, né? Porque almost é quase e never é nunca. Agora a gente vai começar com as bizarrices do inglês. Por quê? Tem alguns advérbios de frequência que se você colocar no começo da frase, você tem que alterar a ordem da frase. Então tem uma mudança aí na frase. Olha só o que acontece. Primeiro que isso vai acontecer com advérbios negativos ou quase negativos. Pelo menos é assim que eles classificam. Então isso vai acontecer com never, hardly ever, rarely e seldom. Então o que acontece? Vamos supor que eu queira falar assim. Ela raramente assiste TV. Então, normalmente eu diria, she rarely watches TV. A posição mais neutra do advérbio de frequência é antes do verbo. Então, beleza.
Agora, se eu quiser colocar esse rarely no começo da frase, eu posso, né? De repente eu quero dar uma ênfase. Raramente ela assiste TV. Em português a gente faz isso também. Tá, em inglês você pode fazer, porém você vai ter que transformar a sua frase numa pergunta, mesmo não sendo. Então essa frase seria: Rarely does she watch TV. É bizarro ou não é? Então é assim que funciona. Se você colocar esses advérbios que são negativos ou quase negativos, basicamente são esses que eu falei, que indicam nunca ou quase nunca ou raramente. Então, se você colocar eles no começo da frase, porque você quer dar uma ênfase, você vai ter que colocar a sua frase como se fosse uma pergunta, com o auxiliar invertido. Então, quando as pessoas falam o advérbio no começo para dar essa ênfase, elas vão fazer essa inversão aí do auxiliar. Eu poderia dizer assim: We seldom see each other. Nós raramente nos vemos. Então eu usei seldom. Agora, se eu colocar o seldom no começo, eu teria que falar Seldom do we see each other. Seldom do we see each other. Então, eu tenho que fazer a frase como se fosse pergunta. Mas não é pergunta, é só a estrutura da frase que tem que ser dessa forma. Poderia dizer também They would hardly ever do that. Então, a frase normal, se eu colocar o hardly ever no começo, aí eu tenho que inverter o would. Hardly ever would they do that. She has never drunk so much. Ela nunca bebeu tanto. Tom normal, frase normal. Agora, se você colocar o never no começo para dar aquela ênfase, nunca ela bebeu tanto. Aí você vai falar Never has she drunk so much. E se você lembrar algum outro advérbio de frequência que eu não falei aqui ou tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários.